no dia, a hora, a oportunidade para poder chegar e adentrar aí no ar. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Para mim é uma honra, um imenso prazer tê-lo aí coladinho do meu lado. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube e vamos que vamos entreter. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca dos seus direitos. Exatamente. Se você quer saber acerca do seu processo judicial, você, através do seu CPF, do seu cadastro aí no Tribunal de Justiça, você pode ter aí condições de acompanhar diariamente qualquer manifestação do Poder Judiciário, aonde você estiver no seu município, aí no seu estado, ou aonde tiver o seu processo em outro município, em outra comarca, é possível você acompanhar através do seu CPF, através aí do seu cadastro. Também é possível você acompanhar aí no Tribunal Regional do Trabalho, no TST, você lá fazer o seu cadastro. Eu diria também, é necessário primeiro você ter o número do seu processo, porque não ficaria também bem se o seu empregador souber que está lhe processando. Então é necessário você colocar o número do seu processo ali no TST da sua região, no TRT, ali nesse aglomerado site, você vai conseguir ali acompanhar periodicamente qualquer manifestação ali relacionado ao seu processo judicial. Você pode acompanhar também, obter certidões relacionado aí ao TRE ou TRE, como é falado. Então, eu diria aos nobres senhores, é possível você obter certidões, qualquer certidão aí relacionado, você cidadão que vota, que exerceu o seu direito. Você pode obter qualquer tipo de comprovação. Nobres senhores, é possível você acompanhar o seu PIS através da Caixa Econômica Federal, através do aplicativo de smartphone e qualquer outra novidade ou tecnologia que possa aí estar diante da sua mão. Não é coisas fúteis, eu diria, de WhatsApp, mas sim aquilo que é importante para você acompanhar também no aplicativo ou Meu INSS. Acompanhe se o seu benefício chegou, se o seu dinheirinho chegou, acompanhe lá. Você pode automaticamente cadastrar a sua senha, inserir aí os seus dados dentro do site e acompanhar as novidades, o que há de bom e de melhor para você. Seja feliz então, meu amigo. Não precisa ser mirabolante conhecedor na área de informática, mas sim simplesmente o seu acesso às suas novidades, a sua criatividade, e você vai aí acompanhar o que há de melhor. Nobres senhores, acerca das convenções coletivas e dos acordos, temos discorridos assuntos aqui pertinentes relacionados à federação, às confederação e o sindicato. Acerca da importância de manter ou não manter filiado. Não manter filiado, você perde muitos direitos relacionados à educação, à saúde e qualquer outro tipo de convênio. O artigo 611 da CLT, das Convenções Coletivas de Trabalho. Convenção coletiva de trabalho é um acordo de caráter normativo pela qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalhos aplicáveis no âmbito das respectivas representações. As relações individuais de trabalho. Os acordos e convenções coletivas de trabalho possuem o que? Natureza jurídica de declarações de vontades, que se aperfeiçoam em nível coletivo e se convalidam por meio de representações sindicais, cumprindo sua natureza contratual. Acordo é o contrato estipulado entre representantes
ou representantes de categorias profissionais, ou seja, sindicato de trabalhadores com empresa ou empresas, firmando cláusulas que passarão a valer no âmbito das referidas atividades empresariais acordantes. Convenção é o quê? O que quer dizer é o contrato estipulado entre representantes e representantes das categorias econômicas, ou seja, sindicatos patronais com representantes ou representantes das categorias profissionais, isto é, sindicatos de trabalhadores, firmando cláusulas que passarão a valer no âmbito e no limite territorial em que atuam as referidas categorias profissional e econômica. Essa modalidade de contrato ainda não existe no Brasil. O contrato coletivo de trabalho em que pese seja citado no texto da CLT como acordo e convenção, constitui um neologismo, ou melhor, nova palavra ou expressão que vem sendo utilizada para definir formas contratuais autônomas, sem a interferência do Estado. Portanto, sem a participação de fontes heterônomas, como por exemplo a CLT. Nossas relações de trabalho são regidas pelo Estado, tornando impossível a existência dos contratos coletivos de trabalho, que se aperfeiçoam mediante os acordos regidos e controlados pelas próprias partes contraentes. Pode ser produzido por meio de pactos, como nos países que integram a Escandinávia, Suécia, Dinamarca e Noruega, ou mesmo por categorias ou profissões, como é praticado nos Estados Unidos. Nesses casos, não se verifica a interferência estatal, mas sim a participação das partes envolvidas. Doravante, na falta do sindicato, as federações e confederações podem celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho. As centrais sindicais representam o braço institucional das entidades de classe. Elas atuam com características políticas e, ao manterem sobre sua tutela as representações profissionais filiadas, movimentam-se com a capacidade para discutir temas gerais em defesa das suas respectivas categorias, reservando-se o direito de torná-las cada vez mais representativas, ou seja, falam em nome de todos os filiados, ou melhor, de todos os trabalhadores brasileiros. As centrais sindicais, como a CUT, a CGT e a Força Sindical, não têm poderes para celebrar acordos ou convenções coletivas de trabalho. São fontes autônomas, pois sem interferência da lei e do Estado, as partes podem acordar livremente suas condições e cláusulas contratuais. O artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre incluídos pela Lei 13.467 de 2017. No inciso 1, o pacto quanto à jornada de trabalho observando os limites constitucionais. Temos aí uma série de outros incisos que você pode acompanhar aí na sua CLT. Como no inciso 2, o banco de horas anual. Temos o inciso 3, o intervalo intrajornada, respeitando aí o limite de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas e muitas outras novidades importantes acrescidas aí nesse artigo. Entretanto, nobres senhores, de antemão a esse viés, doravante é permitido, a Lei 13.000 foi introduzido, 13.467 de 2017, no ordenamento jurídico trabalhista, a possibilidade de adotar o negociado sobre o legislado. Entretanto, o negociado sobre o legislado, ou seja, que as negociações realizadas no âmbito sindical poderão prevalecer sobre o que a lei determina com a necessária observação aos incisos 3 e 6 do caput do artigo 8º da Constituição da República Brasileira, que assevera que ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria em questões judiciais ou administrativas e sua participação obrigatória nas negociações coletivas de trabalho. Quanto à temática polêmica,
possibilita o que? A flexibilização nas relações de trabalho e impõe mais agilidade nas negociações entre empregados e empregadores. Contudo, restringe tais tratativas ao próprio texto do artigo em comenta e impede qualquer possibilidade de confronto com as normas constitucionais. Certamente, tal comando vai gerar infundadas discussões na Justiça do Trabalho até que seja sedimentado por meio de jurisprudência ou própria expedida pelo próprio TST, Tribunal Superior do Trabalho, e até pelo STF, em se tratando de infringência às normas constitucionais. Observa que as restrições impostas para que as negociações superem a lei apontam em grande parte para a flexibilização de temas direcionados para a jornada de trabalho e salário. Esses direitos, por sua vez, também são protegidos pelo viés constitucional e estarão sujeitos à reação por parte do Ministério Público do Trabalho, através de ações civis públicas na interpretação de que as negociações realizadas pelos sindicatos afrontam a Constituição. Ademais, senhores, as tratativas se concentram na necessidade de examinar as convenções ou acordos coletivos de trabalho, vez que a Justiça do Trabalho observará exclusivamente, em conformidade com os elementos essenciais de qualquer negócio realizado entre as partes, e respeitará o que? O princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, no parágrafo 3º do artigo 8º da CLT, caso não seja expressa a indicação de contrapartida recíprocas nos termos pactuados pelas partes em convenção ou acordo coletivo de trabalho, há uma ressalva que não ensejará nulidade, vez que não induz a existência de vício de negócio jurídico. Se o pacto tratar de redução de salário ou jornada de trabalho, as partes deverão inserir no termo a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência de referido instrumento coletivo, prevendo não prosperar o pacto e for contestado por meio de ação anulatória, que aponte para a cláusula infringente, e a convenção ou acordo coletivo de trabalho registre a existência de cláusula compensatória. Esta deverá ser igualmente anulada sem repetição do indébito. Na verdade, pretende-se valorizar e incentivar os pactos legítimos e desprezar a qualquer medida compensatória que tente converter direitos por indenizações de natureza pecuniária. A obrigação de formar o lícito consórcio necessário a que se refere este artigo dar-se nos processos ajuizados após 11/11/2017, em consonância com a instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 611b. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Inciso 1. Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social. Inciso 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário e assim por diante. Entretanto, nobres senhores, de antemão, a toda implicação reservada à reforma trabalhista dá aso à livre negociação entre as partes, com possibilidade de flexibilizar sobre o que está legislado, mas restringe as tratativas em grande parte para questões de natureza salarial e jornada de trabalho. Por sua vez, não permite qualquer tipo de ajuste que atente contra direitos fixados pela Carta Constitucional de Normas de Proteção ao Trabalho. Vale salientar que, em se tratando de regras salariais e de trabalho e de horário, também reserva os direitos mínimos estabelecidos por lei. Enfim,
acredita-se que todas as negociações que sigam na direção da flexibilização respeite o contrato mínimo previsto em lei sob pena de nulidade das cláusulas que ultrapassarem a barreira do bom senso, ferindo o quê? A integridade física e digna do trabalhador. Artigo 612. Os sindicatos só poderão celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho por deliberação de Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos, dependendo a validade da mesma no comparecimento e votação em primeira convocação de 2/3 dos associados da entidade. Se tratar, por exemplo, de convenções dos interessados no caso de acordo, e em segundo de 1/3 dos membros. Entretanto, a principal exigência cabível para a convalidação dos acordos e convenções coletivas de trabalho é que as bases do convênio sejam submetidas à Assembleia Geral convocada para esta finalidade. Quem sabe, após a aprovação pela Assembleia Geral da categoria, as cláusulas contratuais ajustadas podem tomar forma e firmarem-se válidas para integrar o referido acordo ou convenção coletiva. Se for para formalizar uma convenção, será necessário a presença de 2/3 dos que recolhem a contribuição social, ou seja, dos associados à categoria em primeira convocação, e na segunda convocação, 1/3 dos membros, enfim, de quem participar da Assembleia, seja associado ou interessado ligado ao sindicato. No caso de acordo, na primeira convocação, será necessária a presença de 2/3 dos interessados, ou melhor, de todos que estiverem presentes naquela Assembleia. Na segunda convocação, só serão contabilizados os votos de 1/3 dos membros que participaram da Assembleia. Finalmente, as entidades de classe que tiverem mais de 5.000 associados terão de contar com pelo menos 1/8 dos associados em segunda convocação, tanto nos acordos como nas convenções coletivas de trabalho. Vale salientar que a previsão legal oferece, nas segundas convocações, a possibilidade de alguns poucos interessados decidirem o que uma categoria inteira pode discordar no futuro. Artigo 613. As convenções e acordos deverão conter obrigatoriamente, inciso 1, a designação dos sindicatos convenientes ou dos sindicatos e empresas acordantes. Inciso 2, o prazo de vigência. Inciso 3, categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos. E temos aí até o inciso 8º uma série de dados que poderão ser aí discutidos, até mesmo acerca das penalidades e multas. Além das exigências que constam do elenco 613, os acordos e convenções coletivas de trabalho deverão ser celebrados por escrito e distribuídos quantas vias forem necessárias para os sindicatos participantes, bem como ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego. Artigo 614. Os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes promoverão conjunta ou separadamente, dentro de 8 dias das assinaturas da convenção, um acordo, o depósito de uma via do mesmo para fins do registro e arquivo no Departamento Nacional do Trabalho, e se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social nos demais casos. De antemão, para a validade dos termos acordados, é necessário, fundamentalmente, seguir a hierarquia que determina a lei para a convalidação. Apenas lembrando que os acordos ou convenções que forem formalizados em nível nacional ou interestadual deverão ser encaminhados ao Ministério do Trabalho e Emprego, deixando os regionais ou
sejam os municipais para as delegacias do trabalho nos estados e municípios. Os acordos e convenções, em regra, duram 1 ano, mas a lei permite que seja estipulado até no prazo de 2 anos, com direito a renovações, claro. A nova reforma trabalhista impede a possibilidade de se retroagir na aplicação de normas estabelecidas por meio de pactos normativos que já tenham vencido sua validade, independe de expirado o prazo máximo previsto em 2 anos. Cai por terra a discussão sobre a manutenção de cláusulas obrigacionais previstas em termos coletivos anteriores, ou seja, aquela que se interfere no contrato de trabalho, como salários, e que pode ser mantida pelos novos pactos normativos. As normas de natureza negocial, como assistência médica, já eram negociadas, recepcionadas pelos termos posteriores. Contudo, o parágrafo 3º do artigo é cristalino quando é a impossibilidade de permitir que vigore qualquer tipo de cláusula pactuada em convênios coletivos, passadas ou convertidas em termos ulteriores. A redação da súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, após ajuste promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho, deverá seguir nessa orientação. Convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Eficácia, ultratividade, alterada, inserida o item 2, em decorrência da Lei 3.467. As cláusulas normativas previstas em acordos coletivos ou convenções coletivas, firmados até 10 de novembro de 2017, integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. As convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho celebrados a partir de 11 de novembro de 2017, vigentes pelo prazo máximo de 2 anos, é vedada a ultratividade nos termos do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 614, com a redação da Lei 3.467 de 2017, pelo saudoso Michel Temer. Artigo 615. O processo de prorrogação, revisão, seja denúncia ou revogação de convenção ou acordo, ficará subordinado em qualquer caso à aprovação de Assembleia Geral dos sindicatos convenientes ou partes acordantes com observância do disposto no artigo 612. Doravante, as convenções ou acordos coletivos de trabalho podem, após aprovação em Assembleia Geral, serem prorrogados por mais 2 anos, no máximo ficando sujeito a novas prorrogações. Pode ainda serem denunciados pelo não cumprimento ou por estar eivados de vício, bem como ser revogados pelas partes em determinadas cláusulas ou em todo o seu conteúdo, ou que foi fraudado ou até mesmo simulado. Nesses casos, há uma ressalva à necessidade de repetir o que é o trâmite previsto na convalidação inicial. O artigo 616, os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provadas, não pode recusar-se o que? A negociação coletiva. De antemão, a recusa de um sindicato ou empresa em promover o acordo ou convenção coletiva de trabalho será encaminhado ao órgão competente, claro, do Ministério do Trabalho e Emprego, que imediatamente convocará o sindicato ou empresa que impede a negociação. Caso persista a recusa injustificada, ou mesmo que não seja possível efetivar o acordo ou convenção coletiva de trabalho, as partes interessadas, sindicatos ou empresas, pode o que aforar dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho, TRT. O dissídio coletivo, caso exista acordo
convenção ou outro dissídio coletivo em vigência deverá ser instaurado dentro de 60 dias anteriores aos seus respectivos termos finais, para que possa decorrer de forma que sua validade se firme a partir do final dos referidos pactos ou ações que estão em andamento. Artigo 617. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem em celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias para assumir a direção do desentendimento entre os interessados, devendo igual procedimento ser observados pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. A lei determina que o interesse dos empregados em formalizar o acordo deverá passar pelos sindicatos, que, se manifestando em 8 dias, darão ensejo a um convite à federação e à confederação vinculada à categoria, as quais, por sua vez, não se manifestando, permitirão, consequentemente, aos próprios empregados a possibilidade de firmarem acordo coletivo de trabalho. O processo será extinto sem julgamento de mérito. 618. As empresas e instituições que não estiverem incluídas no enquadramento sindical, a que se refere o artigo 577 dessa consolidação, poderão celebrar acordos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos dos respectivos empregados nos termos deste título. Mesmo aquela empresa que não estiver incluída no enquadramento sindical do Ministério do Trabalho e Emprego pode celebrar acordo coletivo de trabalho sem acarretar prejuízo aos seus empregados. 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerado nula de pleno direito. Nenhuma cláusula de contrato poderá o quê? Conflitar com normas estabelecidas em acordo ou convenção coletiva de trabalho sob pena de ser considerada nula de pleno direito, ressalvando-se a aplicação do princípio da norma mais favorável. As condições de trabalho no 620 em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Nesse caso, aplica-se o princípio da condição mais benéfica e o princípio da norma mais favorável. Isto é, todas as condições de trabalho que produzem mais benefícios e as normas que sejam mais favoráveis aos empregados terão um peso maior perante as outras consideradas menos propícias ao desenvolvimento das atividades laborais. Tais princípios vão estar arraigados na aplicabilidade das normas que norteiam as relações entre empregados e empregadores, mesmo quanto a contratos, regulamentos da empresa, sentenças normativas e leis em geral. Assevera que os termos extraídos de acordos prevalecerão sobre o pactuado em convenções coletivas. Resta registrar que independe da assertiva da ordem legal fixar tal medida, restará o que a aplicação dos princípios da norma mais favorável e da condição mais benéfica, que sempre norteiam o direito do trabalho. Se existir ao mesmo tempo um benefício outorgado pelo empregador e outros por via de acordo, convenção ou sentença normativa, o empregado receberá o que for mais favorável de conformidade com a súmula 202 do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 621. As convenções e acordos poderão incluir entre suas cláusulas disposição sobre a constituição e funcionamento de comissões mistas de consultas e colaboração no plano da empresa e sobre a participação nos lucros. Essas disposições mencionarão a forma de constituição, o modo de funcionamento e atribuições das comissões, assim como o plano de participação, quando for o caso.
O artigo 11 da Constituição Federal assevera a eleição de um representante dos empregados para promover o entendimento direto com os empregadores. Tal comando constitucional convalida-se com a necessidade de os acordos e convenções incluírem em suas cláusulas a participação dos empregados em assuntos afetos às relações de trabalho, até mesmo no que concerne a participação nos lucros, a referida Lei 10.101 de 2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências. Artigo 622. Os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho, estabelecendo condições contrárias que tiverem sido ajustadas em convenção ou acordo que lhe for aplicável, serão passíveis de multas neles fixadas. As empresas que firmarem contrato de trabalho contrariando normas expressas em acordo ou convenção coletiva estarão sujeitas a multas administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem como cláusulas irregulares. Serão consideradas nulas para todos os efeitos legais, quando não for honrada qualquer cláusula constante de instrumentos normativos diversos. Não há permissivo legal para que o empregado possa ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento de multa, referente ao descumprimento de obrigações previstas nas cláusulas respectivas. Ainda é aplicável multa prevista em sentença normativa, convenção ou acordo coletivo, em caso de não cumprimento de obrigações previstas em leis. Independe de a norma coletiva ser idêntica ao texto legal da súmula 384 do Tribunal Superior do Trabalho. As cláusulas normativas, fruto dos acordos ou convenções coletivas que integram os contratos individuais de trabalho, somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva do trabalho, de acordo com a súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho. Os tribunais divergem quanto à natureza das cláusulas constantes dos pactos normativos. Acreditam que, quando inseridas no contrato de emprego, podem ser conduzidas ao novo acordo ou convenção coletiva caracterizado aí como norma obrigacional, mas se interpretadas como norma negocial, não pode constar de novo acordo, convenção coletiva. Ocorre que assevera que não será mais permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, e veda a ultratividade de cláusulas normativas advindas de pactos anteriores. Nobres senhores, bem-vindos à minha casa. Receba aí o meu carinho, o meu abraço. Até o próximo vídeo. Artigo 623. Comentando aí a CLT. De acordo aí, eu diria, com as mudanças da lei 11.347 de 2017.